Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem? Passando aqui para deixar um versículo para vocês que está em Coríntios, 1 Coríntios 10, 8, que diz assim: Então praticamos imoralidade como alguns deles, e fizeram e caíram no só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e, e pereceram pelas molduras, pelas molduras da serpente. Nem murmurais, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevêm como exemplo, e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Pois, quem pensa está em pé, veja que não caia. E não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possui suportar. Aleluia. Paulo já estava dando advertência a seus irmãos, exemplo da história de Israel, a qual que Deus o libertou da mão de Faraó, certo? Só que a Moisés ir para o monte ficar com Deus, para Deus conversar sobre os mandamentos, certo? Conversar com Deus. E essas pessoas aqui sentiu falta, não estava afirmada, mesmo diante de que Deus tudo o tinha feito com eles. O que é que eles fizeram? Que ele está dando exemplo aqui, que é a história de Israel. Que eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. E o que é que ele quer dizer para mim e para você? Que nós não devemos ser idólatra. Nós não devemos estar adorando. Às vezes as pessoas falam, fulano adora Maria, José. Mas muitos cristãos, você está advertendo aqui, os cristãos, certo? Porque muitos têm o seu carro como idolatria, seu filho como idolatria, a sua casa. Muitos não adoram Maria, mas adoram a seu filho, adora seu marido. Não, meu filho é um tudo para mim, esquecendo que Deus quer seu tudo. Entendeu, meus amados irmãos? Então, o apóstolo estava alertando e já contando a história a esse povo de Israel, que o povo de Israel ele foi idolatrar, se desviou do caminho do Senhor. Além da idolatria, murmuraram. E esses que murmuraram pereceram. Esses que provavelmente não foi salvo, porque eles murmuravam demais, tudo eles questionavam Moisés. Era o tempo todo importunando a Moisés, porque não tinha água, porque não tinha comida. Ou, aliás, só tinha aquela comida, queria comer outras diversas refeições, outros tipos de alimento, sendo que Deus todo dia nunca deixou de faltar nem o pão, nem a água, nem até mesmo as suas sandálias que andaram no deserto e não se desgastaram. Como Deus é maravilhoso. Mesmo assim, esse povo vendo as coisas maravilhosas, as coisas extraordinárias que o Senhor fazia na sua vida, esse povo murmurava. Esse povo não estava satisfeito com as coisas que o Senhor estava oferecendo para eles. Estava o tempo todo reclamando. Se eu tivesse lá, como eu sinto falta do tempero do faraó. Sendo que Deus tirou ele da escravidão. Sendo que Deus tinha promessa na vida deles. E Deus é fiel para cumprir. Mas o povo não esperaram no Senhor. Não firmar os pés no Senhor. Foi se desviando, botando Deus à prova, como diz assim,
Como diz aqui no verso 9, não ponha o Senhor à prova. É como hoje também que você vê muitos falsos profetas, que você tem que fazer prova de Deus. Quem somos nós? Pedaço de carne podre para botar Deus à prova. Quem somos nós? Quem somos tu? Quem somos eu? Porque nós não é digno de nada. Nós não merecemos nada. A única coisa que nós merecíamos era a ira do Senhor sobre a nossa vida, porque nós somos pecadores. Mas o Senhor achou graça em mim e você. Ele nos perdoa. Ele deu a salvação. Mas a gente tem que, agradecer ao Senhor por tudo que a gente tem. Pelas coisas maravilhosas. Né? Tá murmurando, idolatrando. E o apóstolo que estava chamando a atenção do seu povo, dos irmãos que estavam se desviando, né? Tava indo para os caminhos tortuosos na idolatria, esquecendo de Deus. Tava tendo contenda entre eles aqui. E ele chama o povo e começa a contar a história de Israel, o que aconteceu, né? Que sobreveio o Espírito, que eles vieram. Aqui ele está falando aqui no verso 3, e todos eles comeram de um só manjar espiritual, que o manjar espiritual era o próprio Deus com eles, o próprio Deus andava com ele, o próprio Deus dava livramento. Deus não deixou faltar nada. Aí esse povo aqui se desviando para os caminhos errados. Foi um povo bem-aventurado que o Senhor o libertou. O Senhor abriu o mar para eles passar. O Senhor fez cair do céu manjar. Fez brotar água doce para eles. Mas mesmo assim eles ficavam não satisfeitos. Como você já tem as suas coisas, está todo dia murmurando, nunca está satisfeito com o teu emprego, nunca está satisfeito com tua casa, não está satisfeita com teu marido, com teu filho. Glorifique o nome do Senhor. Murmure menos, ore mais. Murmure menos, lê a mais a palavra, busca mais o Espírito Santo. Que ele venha trabalhar na tua vida, que ele venha conduzir a tua vida, a tua história. Então faça como Paulo está falando aqui, é o próprio Jesus alertando, né? Paulo sendo inspirado o Senhor para educar os seus irmãos, para alertar seus irmãos sobre as heresias que já estavam acontecendo, como hoje. Entendeu, meus amados irmãos? Essa é a palavra. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém.